Vice assinando a trilha sonora do Falando Nisso essa semana. Eles tocam tudo dos anos 80, internacional e nacional, e durante a semana vamos conversar com eles. Mas hoje é a vez do Dr. Leonardo Torres aqui no nosso sofá. Vamos falar sobre uma pesquisa importantíssima na América do Sul, que é feita pela primeira vez em países diferentes, né? Simultaneamente. No Brasil, a nossa surpresa boa, é que duas universidades participam dessa pesquisa. A USP, Universidade de São Paulo, e a UFP, Universidade Federal do Piauí. Aqui no Piauí, na nossa federal, essa pesquisa sobre obesidade infantil é coordenada pelo professor doutor Leonardo Torres. Essa pesquisa quer mostrar principalmente, ou então questionar, ou pesquisar, né, se a obesidade começa de fato na infância, o que é preponderante de fato. Antes de apresentar melhor o nosso convidado, eu queria chamar um breve VT para você entender melhor o que vamos falar com o Dr. Leonardo. Pode rodar. A obesidade infantil é alvo das principais pesquisas acadêmicas hoje. Onde a ciência pode nos ajudar? Que fatores sociais, etários, psicológicos são relevantes? Porque a nossa cabeça não consegue mais controlar o que comemos. Um estudo que avalia a obesidade infanto-juvenil na América Latina e tem participação de duas universidades no Brasil, USP e UFP, nos apontam respostas. Famílias, escolas e principalmente as crianças precisam de ajuda. Afinal, a obesidade começa na infância. É o que revela a pesquisa. O Dr. Leonardo Torres Leal tem graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí, mas é especialista em treinamento físico-desportivo. Ele é mestre em Nutrição Humana Aplicada, tem doutorado em Fisiologia Humana, ambos pela Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de Biofísica e Fisiologia da Universidade Federal do Piauí, é coordenador do Grupo de Pesquisa em Doenças Metabólicas, Exercício e Nutrição, que é o DOMEN, como é conhecido na Federal, tem experiência na área de Fisiologia Endócrina, tecido adiposo como órgão endócrino, nutrigenômica e fisiogenômica. Ele atua em pesquisas relacionadas às investigações dos mecanismos moleculares exercidos por nutrientes. Em síntese, o professor trabalha principalmente nas áreas de obesidade, diabetes, na área de esportes também. A gente tem muito a tratar com ele. Mas eu queria, professor, dar o meu boa noite e começar sobre essa pesquisa. O nome dessa pesquisa qual é e o que foi preponderante para a Universidade Federal do Piauí ser inserida no Brasil junto com a USP dentro dessa pesquisa sobre obesidade infantil? Boa noite. Boa noite, Maia. Esse estudo ele tem como premissa avaliar em crianças de 3 a 17 anos de idade, variando em diferentes faixas etárias, desde pré-escolares, escolares e adolescentes. E a Universidade Federal do Piauí foi convidada por vários fatores. O primeiro fator é que foge da região tão expansiva que é o nosso país e que concentra boa parte dos nossos estudos na região sudeste. E por Teresina fazer parte do Nordeste, que existe uma característica distinta, né? Como o país é imenso, né? Sua dimensão, e isso representa com que possivelmente as características da população possam ter essa diferença regional. E aqui alguns estudos já realizados na Europa, nos Estados Unidos, já apontam que existe a diferença regional, como, por exemplo, na Europa, a população do Mediterrâneo é diferente do norte da Europa, o consumo de determinados alimentos é distinto nessa população também, e, com certeza, encontraremos, né, alguns resultados que possam ser distintos regionalmente. Quais são os números em relação à obesidade que nós temos aqui no nosso estado, por exemplo, do IBGE? Quais os últimos números em relação a isso? Os números apontam que Teresina, em si, ela apresenta a maior parte da sua população com sobrepeso. Está acima do peso teresinense. Já passou dos 50%. E isso representa fazendo com que essa população tenha alguns hábitos que levem a essa condição tão desfavorável. É interessante porque se a gente for fazer uma linha do tempo em relação a um tema como esse, nós conversávamos ainda há pouco e você me alertava que nos últimos 40 anos a gente foi da fome à obesidade. É interessante a gente fazer essa abordagem,
parabenizar pela pergunta, porque é uma fase de transição. De repente, estamos em outro quadro oposto, de fome, e hoje estamos com um problema mundial, que é a obesidade. Que os obesos hoje são obesos adultos, começaram a obesidade na idade adulta. E os dados europeus têm apontado que as crianças já estão começando com um grau de obesidade já significativo. E o que vocês desconfiam que apontou para a necessidade de uma pesquisa como essa é que a obesidade pode começar sim na infância? Os dados de outras pesquisas, no Brasil já tem estudado várias pesquisas têm sido feitas. Está mostrando fotos já da pesquisa que já começou. Isso. Aqui, né? Como vocês podem ver, são fotos que já foram realizadas durante o treinamento da equipe e na coleta nas escolas públicas de Teresina. Os dados europeus e americanos, por que eu sempre me reporto à Europa e aos Estados Unidos? Porque são os centros mais avançados no mundo, né? E os estudos estão bem adiantados comparados com o nosso. E temos a felicidade de ter um parceiro europeu, que é o professor Luiz Moreno, da Universidade de Saragoça, que faz parte da coordenação geral desse estudo. E a pesquisa que ele realizou lá na Europa é o estudo Helena Study, que faz parte dessa condição europeia da obesidade, dessa faixa etária de 3 a 17 anos de idade, contemplando favorecendo com que essas crianças tenham um comportamento e hábitos que favoreçam esse quadro de obesidade. Os estudos são bem conclusivos em diferentes fatores, como maus hábitos alimentares, comportamento sedentário, hábitos de sono prejudicado, além do mais, isso refletindo em outros aspectos, como uma quase pré-hipertensão. A obesidade, na verdade, ela virou um dilema. A maioria dos países está em estado de alerta, na verdade. A qualidade de vida ficou em segundo plano, professor? Qual é a sua análise? Ao longo desses 30 anos, mas eu vou reportar um pouco mais a história, desde a época industrial, da Revolução Industrial, temos um crescimento dessas doenças, que anteriormente as doenças que mais levavam à morte da população eram doenças que até hoje são desconhecidas, como tuberculose, malária, febre amarela. São doenças que matou por muito tempo. E as doenças que estavam abaixo desse ranking seriam obesidade, hipertensão e diabetes. E hoje essas doenças foram ultrapassadas por essas últimas citadas. Elas estão sob controle. Hoje a gente está morrendo por vacilo nosso. Podemos dizer que sim, mas é um problema que é muito maior do que imaginamos, que não é só simplesmente comer menos e fazer atividade física. Qual é a relação da comida com o consumo? Existe uma questão também comportamental. Não é só simplesmente você ter a vontade de comer, aquele alimento ser saboroso, mas quando o indivíduo ele tem um quadro de obesidade, ele tem a preferência por alimentos que têm uma baixa qualidade nutricional. É impressionante como a gente não faz foco em qualidade, né? Eu reporto alguns dados do IBGE, em 2002, que apontava como o estado do Piauí, o estado mais pobre da nação, que consumia maior densidade de alimentos. Como é que é um antagonismo, né? Ser pobre e consumir muita energia, mas porque os alimentos que apresentam alta densidade energética são os alimentos mais baratos. E representando o quê? Naturalmente, os maus são hábitos. mais consumidos, né? Existe a perspectiva histórica em relação à prevalência da morte, por exemplo, é super interessante. O ser humano ele passou na expectativa de vida de em torno de 25 anos, isso em 1700, 1800, vivia em torno disso até, na verdade, muitos séculos atrás, na verdade. Com o passar do tempo, a gente aumentou rapidamente a expectativa de vida. E os estudiosos apontam que o ser humano conseguiria sobreviver até 150 anos. Por que não conseguimos? É a grande pergunta, né? Pois bem, acompanhado dessa evolução, dessa revolução industrial, que foi fantástica, tanto como ganho de saneamento básico, vacina, esses foram os fatores primordiais para que a gente tivesse uma longevidade. Só que foi acompanhado da industrialização da agricultura, que também favoreceu com que essa redução da fome. Só que acompanhado disso, levou o quê? O comportamento sedentário, controle remoto, videogame, carros, com que as pessoas ficassem menos fisicamente ativas. Qualquer momento, a criança tem direito a escolher um determinado alimento. E
a oferta maior que ela tem não é de frutas e vegetais. Tem os transgênicos, né? Existem as outras fontes alimentares que são de má qualidade nutricional. E ainda existem os fatores transgênicos, que ainda existe uma questão política por conta disso, de legislação, que é muito forte, na qual a gente não sabe o impacto a fundo desses nutrientes a longo prazo. Então, a gente vai precisar de um tempo para que a gente avalie de uma maneira um pouco mais cuidadosa e para que esses dados sejam realmente refletidos na população. O mapa hoje do peso, por exemplo, por nação, por exemplo, é diferente, né? Quase o mundo inteiro está lidando com essa questão. Uma característica principal dessas evidências, que começou há um tempo atrás, é que países que não eram industrializados, ou seja, subdesenvolvidos, apresentavam um comportamento de obesidade muito maior do que os países ricos. Porque anteriormente os indivíduos que eram desprovidos do poder apresentavam um poder aquisitivo que associava com que ele pudesse escolher os melhores alimentos. Hoje tudo mudou. Por conta da propaganda, a publicidade tem uma forte influência nessa relação com a escolha. Fora isso, tem a questão das doenças metabólicas, né? Você coordena um grupo de pesquisa de doenças metabólicas, porque é uma outra especialidade sua. A questão da manutenção do peso hoje é um desafio, porque é uma equação difícil de administrar. Hoje, o grande problema da obesidade é esse. Confesso a você, porque existem várias estratégias, apesar de nenhuma ser eficaz, seja ela a educação física, a nutrição, a cirurgia bariátrica ou o fármaco, o medicamento também não tem robustez no que diz respeito à manutenção da perca de peso. Os estudos são bem claros em apontar que essas estratégias citadas por mim apresentam impacto para a perda de peso, só que para a manutenção dessa perda, nenhuma tem sido eficaz. O sedentarismo pode ser considerado uma doença, professor? O sedentarismo, ele teve uma série de artigos publicados na revista Lancet em 2012, pré-Olimpíada, né, ocasionalmente, sim, que geraria um impacto maior no mundo, e por um pesquisador brasileiro, diga-se de passagem, da Universidade de Pelotas, Pedro Halal, onde ele apontava que aproximadamente 50% da população brasileira tem um comportamento sedentário, e o mundo é sedentário. Considerando que a obesidade matasse igual ao indivíduo que usa o cigarro. Então, a gente tem que estar de olho nas crianças. Nós temos aqui, na nossa área VIP de conteúdo, alunos de uma escola, que é uma escola na Zona Norte, que é a Escola Municipal José Carlos. No próximo bloco, nós vamos conversar com eles sobre um outro projeto, que é o Leia Comigo. Foi uma coincidência, porque é exatamente uma escola onde a Universidade Federal do Piauí, desse grupo de pesquisa coordenado pelo Dr. Leonardo Torres, está agindo, está pesquisando. E nós vamos conversar com 2 alunos. Como é seu nome? Eles estão com o microfone lá, professora? Tem microfone lá? Você passa o microfone para ele, por favor. Oi, tudo bem? Fala bem pertinho do microfone com a tia Maia. Como é seu nome? Maiara. Será que tá ok o microfone dela lá? Tá ok? Como é seu nome? Maiara. Eu não entendi. Quantos anos você tem? 7. 7 anos. O que você costuma comer? Você come frutas? Que tipo de fruta você come? Uva. De verdade, não pode mentir aqui. Uva. Senão o nariz cresce. Uva. Ameixa. Você come ameixa? Sério? Gente, muito difícil uma criança que come ameixa, não é, doutor Leonardo? Você come ameixa. O que mais? Abacate. Abacate. Você toma refrigerante? Bastante? Bastante. Você gosta mais de refrigerante ou de suco? Suco. Você gosta de verdura, de salada? Gosta? Qual a verdura que você mais gosta? Cenoura. Cenoura. E você faz atividade física? Você corre, você faz na escola, em casa? Você faz exercício físico? Faço. Faz? Qual exercício? Corrida. Corrida. E só. E você dorme bem? Ou você acorda muito durante a noite? Não. Você não acorda, você dorme bem, então. Deixa eu falar com o seu colega do lado. Você é tudo bem? Rian. Oi, Ian. Quantos anos você tem, Ian?
8. Me ajuda nessa pesquisa aqui, doutor Leonardo. O que a gente pergunta para ele, por favor? Bom, Ian, as aulas de educação física, você costuma frequentar? Você vai às aulas de educação física? Vou. Quantas vezes por semana? Eu não sei. Quantas? Eu não sei. Ele não sabe. Você gosta de comer o quê? O que você come mais? Maçã, uva. Você gosta de doce? Gosto. Gosta, né? Refrigerante. E você dorme bem? Du. O que é importante perguntar para a idade? O que vocês perguntam em sala? Eu fiz as perguntas corretas? Obrigada, viu? O que vocês perguntam? A gente faz uma série de perguntas. Existe uma série de questionários, na verdade, né? Se a gente for apontar... O que é relevante numa pesquisa como essa saber? É relevante a gente saber os hábitos dessas crianças. Além delas, dos pais delas. Porque as melhores estratégias que têm sido... Agora sim, as fotos das pesquisas que estão acontecendo nas escolas. Tem sido feito, principalmente nos Estados Unidos, que é a maior parte dessas pesquisas tem considerado com que tem que mudar o ambiente familiar. É o hábito, né? O que se come em casa, né? Porque não adianta, por exemplo, eu debruçar por um prato de salada, por exemplo, e ter o meu irmão do lado consumindo aquele bife gostoso, aquela picanha. E a merenda escolar ter qualidade também, não é? Com certeza. Outra coisa interessante que a gente costuma avaliar com essas crianças, qual seria o comportamento que ela, ao longo do dia, se ela passa muito tempo no computador, usando o celular, videogames. Por isso tem os grupos, né? Os grupos etários, Existem os grupos etários. Quando é que termina essa pesquisa? Ela se encontra na fase piloto. A gente precisa validar os métodos para a gente aplicar no maior número de crianças na nossa cidade. Por enquanto, a gente vai avaliar 360 crianças na escola Aqui em Teresina. Para essa fase de validação dos métodos. Vai para outras cidades também? Não, somente Teresina. Somente Teresina. Depois vai estender para 2.500 a 3.000 crianças. Eu vou ter que fazer duas perguntas rápidas. Você é também especialista em treinamento físico desportivo. Nós falávamos ainda há pouco, o que é novidade na área de esporte? Bom, é uma luta entre o gato e o rato, né? E o que é? O que seria isso? É o doping. O doping sempre tem se despontado durante as Olimpíadas, né? Porque os atletas, muitos deles querendo burlar a avaliação do comitê antidoping. No entanto, a gente também tem que destacar o mérito. Tem várias estratégias, né? Inclusive na área da genética, não é, doutor Leonardo? Existe uma avaliação genética que tem sido feita ao longo de um tempo, onde esses atletas são avaliados anualmente e essas amostras são guardadas para saber se ele teve uma alteração em seus genes por influência de alguns genes serem já apontados como propulsores para o maior desempenho. Uma outra questão é do atletismo, né? Sim. Parece que está tendo aí um movimento diferente no atletismo. Qual é? Existe um comportamento nessa última campeonato mundial de atletismo. Os quenianos sempre foram bons fundistas, né? Que são as provas de longa duração, maratona. Sim. E agora estamos percebendo que as provas de meio fundo eles têm se destacado, que serão características que não eram deles. E coincidentemente, no Quênia, foi encontrado o maior número de atletas que deram positivo no doping. É incrível. Sobre essa questão do doping, é importante ficar atento, porque ainda não tem uma decisão sobre a questão do doping, como vai ser o doping, examinado o doping no Brasil, né? Durante as Olimpíadas do próximo ano. Isso. Existe uma validação, na verdade, como é que a gente vai lidar com isso, vai lidar com isso, porque a gente vai ter atletas de todo mundo. Você tem um laboratório. Um laboratório que tenha um credenciamento oficial do Comitê Internacional Antidoping, para que a gente tenha a certeza que essa avaliação está sendo de maneira bem avaliada. E a Sara? A Sara não foi bem no Mundial? O que você acha que está acontecendo com a Sara, professor, para a gente encerrar? Acredito que nada mais, nada menos é algo planejado. A Sara deve estar
esperando o momento ideal para atingir o pico máximo do seu desempenho durante as Olimpíadas do A Brasil. estratégia seria não antecipar o Não pico, antecipar o pico de desempenho mesmo dela. tendo um resultado que não foi bom, que claro que não foi planejado, né? Porque ninguém planeja perder no Mundial, mas ela pode estar se guardando, não no sentido de perder, mas no sentido de não antecipar o pico do treinamento dela, do Desempenho auge, dela. e se guardando para a Olimpíada. É o que Com você certeza, acha? ela com certeza deve estar se resguardando para que esse pico seja próximo ao período das Olimpíadas e que ela traga ouro para o Brasil. Doutor Leonardo Torres, muito obrigada pela entrevista esclarecedora. É tão bom falar com gente que domina tantos assuntos, né? Que a entrevista acaba e a gente fica... queria abordar tantos outros assuntos, mas enfim, numa outra oportunidade. Volte aqui com o resultado da pesquisa, por favor. Será um prazer. Tá bom? Obrigado. Deixa eu ir agora com as dicas de livros da livraria Anchieta, 2 endereços. Olha, a Anchieta continua com descontos de até 20% em livros científicos. Se você encontrar um desconto maior, um preço menor em outro lugar, vai que a Anchieta cobre. As minhas 2 dicas de hoje A Náusea, do Jean-Paul Sartre, da coleção 50 anos da Nova Fronteira. Está aqui ele, ó. É uma coleção incrível, que tem todos os clássicos nessa área, né, dos autores mais clássicos do mundo, é claro, né? E esse aqui é uma outra. E o Christian Ingrao, Crer e Destruir os Intelectuais na Máquina de Guerra do Nazismo, né? Esse livro também é incrível, ele estava sendo bastante esperado, você encontra agora na Anchieta. Aliás, não dá nem para a gente resumir em 2 livros as dicas da Anchieta. Quer uma dica? Vai lá. A Anchieta, em São Luís, é a livraria moderna, ela fica na Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo, tá bom? E eu queria chamar o recado do Werner. O Werner é um salão incrível, com profissionais super qualificados, fica no 2º piso do Teresina Shopping. Veja. Werner Coifer está no mercado de beleza há 25 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar às pessoas. Atendimento personalizado com espaço exclusivo e padronizado em um ambiente moderno e sofisticado. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitados que estão sempre em constantes especializações. Serviços e produtos exclusivos para cada tipo de necessidade dos nossos clientes. Werner Coifer, loja 370, 2º andar, Teresina Shopping. Olha, eu vou para o intervalo comercial com Miami Vice, essa banda fantástica, que sabe tudo sobre todos os sucessos, né? Os clássicos dos anos 80, não só internacional, mas também nacional, e que eles assinam, essa banda com esses integrantes fantásticos, assinam a trilha sonora do nosso programa essa semana. Daqui a pouco a gente tem mais conteúdo. Queria dizer que os nossos bastidores são assinados hoje, né? Todas as fotos por ele que está de volta, Tibério Hélio. O Tibério Hélio é tão estrela, que ele não vê os últimos programas, embora a gente tenha recebido fotógrafos maravilhosos, né? Porque a gente tem uma geração muito linda, né? Muito talentosa de fotógrafos. Porque o Tibério agora ele é chamado para fazer ensaios fotográficos, coberturas de casamento em outros estados. Ele estava em Curitiba, no Paraná, fazendo um ensaio fotográfico lindo de uma noiva lá, e vem novidade por aí. Ele não me autorizou ainda a falar, mas o Tibério, quando você vê que o Tibério não está na área, é porque ele está pelo Brasil, porque ele é um fotógrafo nacional. Obrigada, Tibério, é sempre uma honra tê-lo aqui, tá bom? Miami Vice, indo para o intervalo. Até já. You saw me standing by the wall, calling on the main street, and the lights are flashing on your windowsill. All alone and much fun, so you're looking for the thrill, and you know just what it takes and where to go. Don't say a prayer.